Bom dia. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 40. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 40. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá, a metade do exército de Israel, acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar. Porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido às custas das provisões do rei, ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente, porque fizeste pouco caso de nós. Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Davi voltando agora para Jerusalém, os israelitas, o povo de Israel, começaram a questionar os de Judá, alegando que eles tiraram o rei do caminho, levaram para o outro lado acima do rio Jordão, para não encontrar com eles. Porque eles foram buscar o rei para trazer o rei novamente para Jerusalém. E questionaram. E os de Judá disseram, não, ele é nosso parente. E nós temos esse direito. E não disseram, falou que não é porque ele está nos dando alguma coisa, nos dando algum alimento, ou nos favorecendo alguma coisa, mas simplesmente porque ele é o rei, é nosso parente, é o nosso dever trazê-lo de volta ao palácio. Os israelitas não gostaram e disseram, não, nós temos mais direito do que ele. Está falando isso em termos números, porque Israel, né, as tribos, tinha mais tribos, eram maiores, né, maior quantidade de pessoas do que de Judá. Mas mesmo assim, os de Judá escarneceram e riram e foram grosseiros, como a Bíblia nos fala em relação a eles. 2 Samuel, capítulo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Bicre, um benjamita. Ele fez soar o shofar, a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retornem, pois cada um para a tenda ou filho de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre, mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando no palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-la, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Quando está naquela discussão, então o Seba ali, o filho de Bicre, da tribo de Benjamita, ele fala, levanta, né, toca ali a trombeta, o shofar, fala, olha gente, vamos cada um para nossas casas, porque nós não temos parte com o rei Davi, nós não temos parte com Judá. Eles não estão aceitando, então vamos cada um para a nossa casa. Ou seja, iniciando-se uma revolução, iniciando-se uma rebelião. Então todos os israelitas abandonaram ali então Davi, abandonaram Judá
e deixaram somente Judá. E Judá, então, acompanha o rei até o palácio. Davi chegando ao palácio, aquelas 10 mulheres suas, aquelas 10 concubinas que ele tinha deixado e que seu filho Absalão tinha mantido relações sexuais com ela, claro, para todo mundo ver. Davi então coloca uma casa separada, coloca numa casa à parte e deixa bem claro que é vigiada, né, e sendo sustentada por ele, mas nunca mais ele teve qualquer tipo de contato físico com ela. Elas foram alimentadas, sustentadas até sua morte, mas viveram como viúvas, enclausuradas. Não teve contato nem com Davi, nem com pôde ter qualquer tipo de contato com qualquer outro homem. Então nós vimos então que este Seba aí, o filho de Bicri, a Bíblia diz que ela é um desordeiro, nele iniciou-se uma rebelião. Ele iniciou-se um ajuntamento para trazer confusão, trazer briga, trazer guerra a Israel, a destruição. Então o rei ordenou a Amassa: dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Então nós vimos aqui que nós tínhamos falado sobre isso. Davi, de maneira injusta, ele tira o seu general, que era Joabe, que esteve fugindo com ele, lutando, combatendo, dando a sua vida por ele, e coloca agora como comandante o Amassa. Um ato de injustiça. E ele agora vira para Amassa e diz: olha, junta todo o exército, todo o nosso exército, dentro de 3 dias me apresenta aqui. Entretanto, Amassa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse então a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Amassa demorou um pouco mais para reunir todo Judá, todo o exército. Davi tinha dado para falar: 3 dias eu quero. Mas demorou um pouco. Então ele chama Abissai, não Joabe, que era o general, mas chama Abissai e falou: olha, eu quero que o Seba, o filho de Bicri, vai ser pior do que Absalão para nós. Então você reúne o exército que você puder e parte atrás deles. É interessante que com Absalão, seu filho, ele teve uma maneira, uma reação diferente. Porque quando ele ficou sabendo que Absalão estava também iniciando a rebelião, ele deveria ter reunido o exército e partido para o ataque. Mas ele preferiu fugir. Ele preferiu correr. E isso o tempo todo nos mostra atos injustos de Davi. Agora o outro, que não chegou a fazer tamanha traição como seu filho Absalão fez, e ele aos olhos fechados, porque Absalão já estava muito tempo tramando e ele sabia. Absalão, nós vemos que ele reuniu cavalos e carros, ia para a porta da cidade ficar convencendo as pessoas de que o rei era imprestável, que não ia ouvi-los. E o rei ficou calado. Agora ele, no desespero, na ansiedade, como a massa demorou um pouco mais, ele já chamou um outro, falou: olha, não, reúne o povo e vai atrás do Seba aí, do Seba, o filho do Bicri, antes que ele entre em alguma cidade e se fortaleça. Ele não teve sequer a paciência de esperar o Amassa. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletistas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amassa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar de Amassa, deixou cair a adaga. Então Joabe
cumprimentou Amassa dizendo: "Vem em paz, meu irmão", e com a mão direita pegou na barba de Amassa para beijá-lo. Porém Amassa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amassa se esparramaram no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Parte para a luta, para a batalha. E ali o general, ou seja, o que tinha sido general comandante do exército de Davi, junto com seu irmão Abissai, que Abissai estava no comando, encontra Amassa, vem chegando Amassa com o pessoal que ele reuniu. Quando vem chegando, Joabe, de maneira traiçoeira, chama da pergunta: "Se está em paz, está tudo bem?" Amassa: "Sim, tudo bem." Então Joabe vai com a mão direita ali naquela maneira de saudação deles para beijá-lo no rosto. Então pegava-se na barba, na época todo mundo usava barbas grandes, pegou na barba para dar-lhe um beijo no rosto, mas com a mão esquerda cravou-lhe o punhal, a adaga ali nas entranhas, na barriga. Foi um golpe grande que inclusive todas as suas entranhas ali caiu e ele morreu. Nós já vimos que Joabe, ele não perdoava, né? Nós já vimos os casos dele, nós lemos no início. E agora também ele não estava perdoando o fato de Davi ter colocado Amassa em seu lugar. Então ele o matou. São mortes desnecessárias que, a bem da verdade, nós devemos acreditar elas a Davi. A maneira de Davi agir fez com que este homem matasse então ao Amassa. Joabe matasse a Amassa. Então eles continuaram então a perseguição a Seba, o filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amassa e exclamou: "Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe." Os servos ali passa um amigo, um soldado fiel de Joabe, né? Falou: "Olha, quem ficou ao lado do cadáver de Amassa?" Falou: "Olha, quem for por Joabe, siga. Quem for por Davi, siga Joabe." E enquanto isso, Amassa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos que se aproximavam do corpo de Amassa paravam, arrastou para fora da estrada e cobriu com uma coberta. Mas quando Amassa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguir Seba, filho de Bicri. Então as pessoas, os outros soldados, começaram a seguir, mas só que quando chegavam ali perto, quando viu o corpo de Amassa banhado em sangue, todos ali, eles paravam e olhavam, o cara examinando. É triste, sabe? Pô, isso aqui era meu comandante, ele morreu. Aí qualquer sentimento. Então o que aquele servo fez? Pegou o corpo, jogou no campo lá, cobriu ele para ninguém ver. Então todos os outros que vinham estavam seguindo Joabe e não olhavam, né, não procuravam mais Amassa e seguiram Joabe. Ou seja, Joabe se fez novamente o comandante das forças de Judá, das forças do rei Davi. Ele se fez. Davi tinha destituído ele do cargo, da função, colocado um outro. Mas ele assumiu a força. Nós vamos ver mais à frente que Davi era meio covarde, porque Davi tinha medo de Joabe. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os biscritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou em Seba, em Abel de Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa, assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro.
Uma mulher sábia bradou da cidade: ouvi, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar comigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acreditou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava se dizer, peça-se conselho na cidade de Abel, e era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe Israel? Porque deseja arruinar a herança de Deus? Respondeu Joabe: não é este o meu desejo, longe de mim querer destruir ou arruinar essa cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disso, a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía o seu bom senso. Em seguida degolaram a Seba, filho de Bicre, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispensaram, abandonaram o cerco da cidade, cada um voltou para sua tenda, e Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Perseguindo Seba, ele passou por várias cidades ali, as tribos de Israel, Efraim, Benjamim, por aí fora tudo. E reunindo mais dos seus parentes, das suas tribos, e sendo perseguido pelo Joabe, pelo exército. E ele então invade esta cidade de Maaca. Ocorre, como nós já falamos sobre isso, naquela época as cidades eram muradas. Eram cidades cercadas exatamente por proteção. Como ele invadiu, todo o exército fez o quê? Já jogaram corda, lança, já prepararam para derrubar os muros. Jogar a cidade por terra, os muros, e entrar, invadir e matar, principalmente Brico, mas matar o povo ali. Quando ele está fazendo isso, já lançando, já preparando, as cordas já estavam nos muros já para derrubar os muros, uma mulher grita, chamando Joabe para ouvir. Joabe encosta ali o muro e ela diz: olha, antigamente costumava tomar-se conselho antes de tomar decisões sérias. Você vai destruir uma cidade de Israel? Você vai destruir um povo pacífico? Nós somos um povo pacífico, nós não entramos em confusão nenhuma. Você vai nos destruir assim sem motivo? Já falou: eu não quero destruir, longe de mim tal coisa. O objetivo não é destruir vocês, não, nem sumir com a tribo de vocês, não, o povo de Davi, não, a cidade de Deus, não. Só que tem uma pessoa que rebelou-se contra o rei e ele está aí. Manda ele para nós, manda ele sair, que nós afastamos da cidade. Então aguarda que nós vamos fazer. Era uma mulher sábia, ela reuniu com o povo da cidade e falou: a situação é essa. Então eles decidiram pegar o Seba, o filho de Bicre, arrancaram-lhe o pescoço e jogaram a cabeça dele para fora, para que se confirmasse realmente que tinham matado. Assim que Joabe viu que realmente tinham matado Seba, tocou lá a trombeta no sofá e falou: vamos embora, acabou a guerra. E voltaram todos. E Joabe tranquilamente volta a Jerusalém e se apresenta a Davi. Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretistas e os peletistas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era o arauto conselheiro do rei. Seva era o escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Nós vimos então o ministério, os ministros, os ajudantes diretos do rei,
E vemos que o comandante supremo das Forças Armadas é Joabe. Ele tomou novamente o lugar. 2 Samuel capítulo 20. 21. 2 Samuel capítulo 21. Segunda livro de Samuel capítulo 21. Durante o reinado de Davi houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Deus, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária por terem assassinado os gibeonitas. Que é com os gibeonitas? Nós lembramos quando Josué estava à frente do Israel, estava possuindo as terras que Deus tinha dado. Os gibeonitas fizeram-se passar como povos distantes e vieram falar: olha, nós somos de um povo distante, queremos fazer uma aliança com vocês, ouvimos falar que Deus está abençoando, vocês estão vencendo todos, queremos fazer uma aliança. E Josué, com seus auxiliares ali, né, os anciãos, eles não consultaram a Deus e simplesmente fizeram uma aliança. E depois que fizeram aliança com os gibeonitas, descobriram que Gibeon estava ali perto ali, que ele era daqueles povos, uma daquelas cidades que eles deveriam invadir e tomar para ser o povo de Deus. Deus tinha dito para não fazer nenhuma aliança, nenhum acordo. E Josué errou, ele fez sem consultar a Deus. E isso trouxe consequências. E os gibeonitas viveram no meio de Israel e eles não podiam fazer nada contra eles, porque, ao contrário, proteger, como também nessa mesma situação nós vimos, a proteção de Josué teve que protegê-lo. Mesmo porque Josué tinha feito uma aliança, um acordo. Isso traz consequências. Por isso nós temos que saber com quem nós estamos fazendo uma aliança, com quem nós estamos assumindo um compromisso. Porque se nós dermos a nossa palavra, nós temos que cumprir. Saul, já depois, tempos passados, Saul como rei, Saul não cumpriu. E o que fizeram? Ele simplesmente matou os gibeonitas. Descumpriu um acordo que tinha feito, que Josué tinha feito. A palavra de Deus é se ensina ou não. Não poderia ter feito. Fez, agora tem que honrar. Saul como rei, desonrou. Conclusão. Tempos depois, Saul já não era mais rei, tempo passado. 3 anos de fome, miséria sobre Israel. Davi, o sacerdote, consultam a Deus. Aí Deus fala: não. Saul, da maneira sanguinária dele, ele assassinou, ele matou os gibeonitas. Não podia ter feito isso. Por isso veio a fome todo Israel. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com ele: ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Deus? Davi chamou lá os restantes dos gibeonitas e falou: olha, Saul fez errado, o que vocês querem que eu faça para vocês abençoarem a Israel? Nós sabemos que essa maldição, essa fome é por causa que Saul matou a maior parte de vocês. O que vocês querem que eu faça, que o rei faça, para vocês abençoarem então a Israel? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhe Davi: eu vos compreendo, o que disser eu vos farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou nos destruir-nos a todos, a fim de que não mais existissem em todo o território de Israel.
que não seja entregue 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Deus na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Deus. Aí o gibeonita falou, olha, não é questão de ouro, não é questão de prata, não é prejuízo, não é nada da família dele que nós queremos. Nada. E não basta, por exemplo, ter um homem, uma pessoa, para nós que a gente possa resolver essa situação através de matando um homem. Faz isso, providencia para nós 7 descendentes de Saul. E permita que nós o executemos lá na cidade de Saul. Né? Lá em Gibeá de Saul. Ela está na região de Saul. Que nós vamos lá e executemos. Providencie para nós 7. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Deus entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi, então, poupou, só não colocou no meio daqueles 7, o Mefibosete, que era filho de Jonatas, e ele tinha prometido, feito uma aliança com Jonatas, como nós vimos. Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Ariel, filho de Barsilai de Meolá. Então Davi fez o quê? Ele mandou pegar 2 filhos direto de Saul, que era filho de Saul, com Rispa, ela tinha dado ao Saul. Então eram 2 filhos diretos de Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe. Merabe era a primeira filha mais velha de Saul, que inicialmente tinha sido prometido a Davi, mas depois Saul falhou e deu para ele então a Mical. Então ele pegou os 5 filhos dela, né? E os entregou na mão dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante de Deus. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. E então Rispa, filha de Aia, ou seja, ela que foi mãe desses 2 filhos de Saul, que tinham sido mortos, tomou um pano grosseiro e estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra os assaltos dos animais selvagens à noite. Então esta mulher que tinha sido uma das mulheres de Saul, ela foi lá para o alto, pegou um pano grosseiro, um pano mais firme, um pano mais grosso, né, para proteger, e ficou lá no alto da serra em frente aos corpos para impedir, soltar qualquer animal, né, urubus, aves do céu, pudesse vir comer aqueles corpos, aqueles 7 corpos. E ela ficou lá dia e noite, à noite, para impedir também que outros animais pudessem tentar comer os corpos. Ela ficou lá, no início da colheita, até a chuva cair. Aí quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, ao representante dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Nós lembramos que quando mataram Saul e seus filhos, o povo de Gibeá pegaram os corpos, né, e enterraram. E agora Davi então pede os corpos lá do pessoal de Gibeá, lá da terra de Saul. Pegou e pediu os ossos, né? Davi tirou dali os ossos de Saul e do seu filho Jonatas e os juntou dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, do seu filho Jonatas e dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito de acordo com sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu as orações
em favor da terra de Israel. Então Davi pega os ossos, então, junta com aqueles 7 que estavam mortos e manda enterrar. E depois faz o sepultamento de todos esses. Deus compadeceu e mandou a chuva. E houve então... não voltou normal, voltou a Israel a progredir, né, porque a fome acabou. Nós concluímos aqui até o versículo 14 de 2 Samuel 21. As dúvidas, respostas, entendimento. Vamos aclarar para não dar entendimento, é só a Bíblia, que a resposta está na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.